A soma dos 8 primeiros termos de uma progressão aritmética de razão 2 é 8. A soma do quarto termo com o quinto termo dessa progressão é. Então, nesse vídeo, eu vou resolver essa questão de duas maneiras. E vou estar deixando aqui um acesso rápido para que vocês possam pular, para essa segunda maneira, que seria uma maneira mais rápida. Então, a primeira maneira, está falando aqui de soma dos primeiros termos de uma progressão aritmética. Nós temos que a fórmula da soma dos n primeiros termos de uma progressão aritmética, lembrando que progressão aritmética eu posso chamar de PA, é igual a A1 mais AN, entre parênteses, vezes o n dividido por 2. Lembrando que A1 é o primeiro termo da minha PA, a n é o termo que ocupa a posição n é a posição, ou a quantidade, de termos, e Sn é a soma dos n primeiros termos de uma PA. Então, beleza, vamos lá, Eu sei que a soma dos 8 primeiros termos de uma PA de razão 2 é 8. Então, essa soma aqui, eu sei que ela vale 8. Só que eu não sei o primeiro termo, não sei o termo que ocupa a posição n, mas eu sei que eu estou somando, 8 termos. Então, esse n aqui, a quantidade de termos vai ser 8. Então, perceba que eu teria duas incógnitas. Aí, nós vamos ter que usar a fórmula para calcular o termo que ocupa a posição n, que é a fórmula geral, da progressão aritmética. E uma dica é que, normalmente, sempre que o exercício cobra a soma dos n primeiros termos de uma PA, eu vou ter que associar com a fórmula do termo geral. Então, raramente eu uso somente a fórmula da soma. Então, a outra forma seria AN igual a A1 mais N menos 1 entre parênteses, vezes a razão. A única coisa que surgiu aqui de novo, seria essa razão, que é o R. Então, R é a razão, que é de quanto em quanto que está aumentando, a minha PA. Caso você tenha dúvida nos conceitos básicos de PA, tem um vídeo aqui que eu vou deixar também no card, tá? Para vocês clicarem e assistirem antes de assistir essa aula. Então, vamos lá. Como eu disse, temos aqui duas incógnitas, o A1 e o AN. O A1 é o primeiro termo e a questão não me contou. E nesse caso, nossa AN vai ser o A8, Porque eu estou somando os 8 primeiros termos. Então, eu vou substituir aqui, no lugar do N, o 8. Então, o A8, ou seja, o oitavo termo, é igual a A1, que eu não sei, mais esse N é a posição, o oitavo termo, então 8 menos 1, vezes a razão, que é 2. Então, ficaria A8 igual a A1, mais, aqui 8 menos 1 dá 7, e 7 vezes 2 dá 14. Então, eu sei que o oitavo termo é igual a 1 mais 14. Então, agora eu posso vir aqui, e substituir lá na fórmula da soma. Então, vamos lá. Sn, então, é a soma dos 8 primeiros termos, que é igual a A1, que eu não sei. No lugar do AN, agora eu vou colocar A1 mais 14. Então, mais A1 mais 14. Vezes N, que é a quantidade de termos. Que no caso eu estou somando os 8 primeiros termos, então 8. Tudo isso dividido por 2. Só que essa soma dos 8 primeiros termos, eu sei qual que é o valor, Na questão me falou que essa soma é igual a 8. Então, no lugar do S8, da soma dos 8 primeiros termos, eu vou colocar 8. Então, vai ficar 8 igual. Já vou resolver aqui, A1 mais A1 é 2A1. Mais 14. Tudo isso vezes 8 dividido por 2. Eu posso vir aqui, como eu estou multiplicando um termo vezes 8, e lá embaixo está dividindo por 2, eu posso vir aqui e simplificar, o 8 com 2, que vai ficar, aqui embaixo fica 1 e aqui 4. E como aqui embaixo ficou 1, simplesmente ignorar aqui o denominador e eliminamos aí a fração. Então, vai ficar 8 igual. Aqui nós temos que fazer o chuveirinho. 4 vezes 2A1 é 8A1. E 4 vezes 14. 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 1, 4, mais 1, 5. Vai dar 56. Eu gosto, de colocar a letra do lado esquerdo, então eu vou só pegar esse aqui primeiro e jogar pro lado de lá. E pegar o 8 e jogar pro lado de lá sem mudar sinal nenhum. Tô só mudando tudo de lugar. Aí agora sim, quero isolar o A1, vai ficar 8A1 igual 56, passa pra lá subtraindo. 8A1 igual a 8 menos 56, que dá menos 48. E agora eu passo dividindo. A1 igual a menos 48 dividido por 8, que vai dar aí menos 6. Então, eu descobri que o meu primeiro termo
né? O primeiro termo da minha PA é menos 6. Agora, vamos lá. Eu quero saber a soma do quarto com o quinto. Então, eu tenho que descobrir, né, quem são esses quarto e quinto elemento. Então, eu sei que o meu primeiro termo é menos 6. E eu sei que a razão dessa minha PA é 2. Ou seja, para encontrar os próximos termos, é só eu ir somando 2. Né? Porque a PA sempre soma o mesmo valor. Então, aqui, o menos 6 mais 2 dá menos 4. Aí eu achei o segundo termo. O terceiro termo vai ser menos 2. O quarto vai ser 0. O quinto vai ser 2. O sexto vai ser 4. O sétimo vai ser 6. O oitavo vai ser 8. Beleza, agora que eu sei todos os termos da minha PA, eu vou encontrar aqui o quarto. 1, 2, 3, 4. E vou somar com o quinto, que é esse aqui. Então, 0 mais 2, que dá 2. Letra C. Agora, a segunda maneira de resolver é usando mais o raciocínio e lembrando de uma propriedade da progressão aritmética. Vou colocar aqui uma progressão aritmética qualquer com 6 termos. Sei lá, uma progressão que começa com 1 e vai sempre somando de 2 em 2. Então, vai ficar 1, aí depois 3, 5, 7, 9 e 11. Essa propriedade, né, eu estou mostrando aqui com um caso em específico, mas ela vale para qualquer caso. Caso vocês queiram que eu faça a demonstração, só deixar aqui nos comentários. Quando eu somo aqui os termos que estão, por exemplo, o primeiro e o último, o segundo e o penúltimo, e o terceiro e o antepenúltimo, perceba que vai dar o mesmo valor. 1 com 11 dá 12, 3 com 9 dá 12, 5 com 7 dá 12. Então, quando eu somo, por exemplo, os extremos, vamos dizer assim, né? Os simétricos em relação ao meio, a soma é sempre a mesma. Então, vamos pensar nessa propriedade. Eu sei que eu tenho 8 termos, então eu tenho aqui A1, o A2, o A3, o A4, A5, A6, A7 e A8. Então, eu sei que a soma desses 8 primeiros termos é 8. Mas eu sei também que a soma do A1 com A8 é a mesma que do A2 com A7, do A3 com A6 e do A4 com A5. E quantas somas iguais que eu tenho? Então, eu tenho 1, 2, 3 e 4. Ou seja, eu vou pegar essa soma igual a 8 e dividir por 4. Porque se eu pegar o 8 e dividir por 4, eu vou achar 2. E o que é esse 2? O A1 mais o A8 tem que dar 2. O A2 mais o A7 tem que dar 2. O A3 mais o A6 tem que dar 2. E eu sei também que o A4 mais o A5 tem que dar 2. Pronto. Aí eu já chego na minha resposta. Porque a questão está me perguntando a soma do quarto termo com o quinto termo. Então, a soma do quarto termo com o quinto termo vai dar 2. Letra C. Então, é bom saber essa propriedade da PA, porque a gente consegue, né, em questão aí de vestibular, a gente consegue ganhar tempo na resolução dessa questão. Que, como vocês viram na primeira maneira, demoraria muito mais tempo para resolver.